Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Eu tenho a impressão que o escritor escocês Irvine Welsh ganhou projeção mundial na segunda metade dos anos 90, quando o romance Trainspotting foi bem sucedidamente adaptado para o cinema, né? Pois bem, ele tem pelo menos um livro policial que tem o título super genérico de Crime. Então, quando em 2021 este livro foi adaptado para televisão em uma primeira temporada, né, de 6 episódios pela ITV, o nome não só foi Crime, porque seria super, né, crime, super genérico, mas Irvine Welsh's Crime, ou seja, crime de Irvine Welsh, inclusive, claro, para capitalizar na fama do autor, tá? É uma primeira temporada, assim, para quem curte séries policiais britânicas, daquelas com policiais super sofredores, pode vir a gostar bastante. Só que quem acha que esse sofrimento dos policiais britânicos às vezes pode soar exagerado, cuidado, porque esse policial aí, o ator tá muito bom. Olha, ele chora, literalmente, gente, ele chora tanto, desde quando ele encontra o cadáver, até quando ele dá notícia para a mãe, até quando ele confronta lá um dos suspeitos, que eu falei, vixe Maria, será que ele continuaria no crime? Eu, inclusive, até lembrei de um detetive da vida real, em um desses programas de true crime da Netflix e tal, que o detetive dizia assim, que ele fazia o máximo para não chorar, porque a família não queria alguém chorando. Para isso aí ela já tinha os amigos e os próprios parentes. Ela queria alguém que resolvesse o caso. Mas aí no nosso detetive é uma série, né? Então ele vai ter que ter problemas, até porque uma das questões da série é o seguinte: por que será que esse detetive, né, o D.I. Lennox, Ray Lennox, por que o D.I. Lennox se identifica tanto com essas vítimas de abuso, hein? Será que tem alguma coisa na infância dele? Só que antes de continuar, sem spoilers, a falar dessa primeira temporada, que tem um sotaque escocês, uau! Teve gente que criticou, né, o sotaque escocês impenetrável. Ué, a série se passa em Edimburgo, queria que tivesse sotaque pernambucano, né? Eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. De forma geral, gente, eu gostei e quero ver a segunda temporada, que eu sei que existe. Mas é assim, ó, olha como todas as coisas clichetadas foram clichetadas, né? Uma garota sai para a escola em Edimburgo e é sequestrada, né? Bem em um ponto cego das câmeras de televisão. É claro que o corpo dela vai depois aparecer, aliás, de forma espetacular, lá no Monumento Nacional em Edimburgo. Eu já estive lá, é bem legal mesmo. Nossa, como que ele conseguiu? Se bem que de manhã eu passei lá, não tem muita gente mesmo. Mas enfim, isso não é o problema, né? Ela é encontrada lá por esse detetive e os outros que choram. Ele chora pra caramba. E aí, para investigar esse caso, você vai ter o nosso D.I. Lennox e uma DS, uma detetive sargento, que é novata. Claro que para ter um pouco de rusga entre eles e também para ter um certo choque intergeracional, porque a série tem bastante conteúdo feminista, né? Então, reclamando de como que os termos são usados, e uma das subtramas, que é da namorada do D.I. Lennox, trabalha com uma questão também de escândalo sexual no trabalho dela, tal. Essas tramas paralelas a gente podia até viver um pouco sem, né? Mas beleza. Paralelo a isso também teve o assassinato de um casal francês, que é um outro detetive maluco lá que está investigando. Ele parece até que saiu de outra série, mas ele vai ter a sua importância e a maluquice dele serve às vezes como alívio cômico e no fim, por uma coisa que é eticamente não muito legal, mas que a gente
vai amar. Eu, pelo menos, amei o que aconteceu. Mas eu não vou dar spoiler. Beleza. Vão começar, então, a investigar o desaparecimento e depois, né, o assassinato dessa menina com todas aquelas coisas que você sabe, suspeitos que não são suspeitos, só que, né, que não se provam não serem os caras que fizeram a coisa, mas vai ter no elenco, você vai ver o nominho do John Sim, e você não vai ver o John Sim por 3, 4 episódios. Aí você fala, quem é John Sim? John Sim é muito famoso na TV britânica. Eu mesmo resenho aqui todo ano a série Grace, em que ele vive o DI, ou DCI, não me lembro mais, John Grace. E ele já era famoso na Grã-Bretanha por causa do Life on Mars, lá nos anos 2000. Então você fala, bom, John Sim vai aparecer. Aparece e vai ver uma daquelas personagens que você fala, nossa, só em filme mesmo que esse cara pode fazer tudo o que ele vai fazer dentro dessa chefatura de polícia, né? E você vai ter então, gente, o chefe do nosso detetive, inspetor, que é o Ken Stott. Amo o Ken Stott. Ken Stott é o Rebus. Eu já resenhei, eu não sei se no blog da Opinião Coerente, Rebus, R-E-B-U-S. Rebus é uma série policial escocesa também muito influente, muito famosa, que eu amei. Amei tanto que eu não consigo ver o Rebus novo, acho que de 2024, super elogiada pela crítica, mas eu não consigo ver porque eu não tenho Ken Stott. Fãs de Senhor dos Anéis conhecerão quem que é, né? Ele já é um vovozinho, gordinho já. Eu não vi Senhor dos Anéis, mas eu sei que ele está lá, né? Funciona como o chefe boca suja, politicamente incorreto e também como alívio cômico. E o nosso DI aí, que vai ser assim, nossa, viciado em, ou pelo menos era no começo, né? Tava se tratando de vício de bebida e substâncias mais do que bebidas. Será que ele vai voltar durante a minissérie, durante essa primeira temporada? Porque ele vai ficar totalmente maluco por conta de que esses abusos mexem muito com ele. Então vocês estão vendo, é uma série policial que vai ter todos os elementos daquelas séries policiais britânicas bem depressivas. E que no final das contas, sem spoiler, mas diz o seguinte, né? Que com a nossa infância, com os nossos traumas, a gente pode agir de uma forma mais madura, mais forte, e a gente pode agir de uma forma mais fraca. A maneira como você escolhe fazer isso é que vai definir se você é uma boa pessoa ou não, mas que de qualquer forma você vai pagar um preço bem elevado, ou as pessoas ao seu redor vão pagar um preço bem elevado por isso. Isso sim vai acontecer, tá? Então é assim, não é a série mais feliz de todas, mas para quem curte série policial britânica, é sim uma série respeitável, né? Só se prepara para esse detetive que pode te dar nos nervos um pouco, porque ele é chorão, chorão. Nossa, como ele chora. Eu gostei, porque o ator, ele não necessariamente que ele ficasse chorando, mas eu gostei porque o ator tá muito bom, né? E ele é cheio de demônios. Claro que a gente fica imaginando como que esse cara conseguia, né, fazer a investigação, como que ele não foi tirado da investigação com toda essa bagagem que ele tem, mas são coisas que a gente meio que acaba fechando os olhos para essas séries policiais britânicas amalucadas, né? É aquele tipo de série que tem aquele prazer assim sádico de ficar, sei lá, 5 minutos na sequência em que os detetives dão a notícia da morte da filha para a mãe, sabe? Que, nossa, eu choro junto. Não tem uma série britânica que não tenha isso em que eu não chore junto, né? Com as mães. E aí, no caso, o detetive também chorou junto comigo. É esse tipo de série. Se você não suspender sua descrença, né? Tem uma pessoa que é serial killer, que é, sabe, aquele serial killer de série, que sabe tudo e que
faz tudo e fala tudo e parece que pode fazer tudo. Por isso que quando acontece determinada coisa numa das últimas cenas, né? Eu amei. Tá? Eu gostei. Tanto gostei que quero assistir a segunda temporada, que dizem que é mais escura, mais tenebrosa do que essa. Vamos ver. Tchau.